Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu vim compartilhar com vocês a lista de livros que eu pretendo ler no mês de março. E antes de começar, aqueles recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Tá gostando do conteúdo? Tá gostando de me acompanhar? Então eu te peço a gentileza para se inscrever neste canal, também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, toda vez que tiver vídeo novo você vai ser alertado, e também para me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, onde eu também deixo o link do grupo do Telegram. É por lá que eu posto algumas ofertas, algumas notícias que estão chegando aí que são interessantes no mundo literário, que eu aviso quando tem vídeo novo. É um grupo que está em crescimento da mesma forma que esse canal, mas fica aí o convite, se quiser o link está aqui embaixo. Bom, parece que agora o ano começa e ainda assim eu fiz uma escolha estratégica das minhas próximas leituras, mas fiz uma escolha moderada, imaginando que eu posso mudar uma coisa ou outra, fazer inserção de outros livros. E, além disso, tem 2 livros que ainda não estão por aqui. Então, vou começar por eles. O primeiro é A Noiva, da Ellie Hazelwood, a primeira fantasia da autora, que é conhecida pelos seus romances contemporâneos. Eu gosto muito dos livros da autora, gosto muito da escrita dela. Então, estou ansiosíssima por esse lançamento. Deve estar para sair, se não me engano, essa semana. Ele já deve estar liberado. Apesar de ser parceira da Arqueiro, eu acabei comprando porque eu queria edição de colecionador, que tá vindo em capa dura, pintura trilateral. Tô assim com altas expectativas. A gente vai ter uma mistura ali de seres mitológicos, vampiros, lobisomens. Então tô com vontade, com muita vontade de ler esse livro. Assim que ele chegar, ele já tem um espaço reservado na Atibiar do mês de março. E outro livro que ainda não chegou por aqui, mas que eu tô com altas expectativas, é outra fantasia. É A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é o primeiro livro de uma série, que também vai misturar alguma coisa aí com seres mitológicos, parece que vampiros também, e que veio aí com um certo hype moderado, mas eu tô com muita vontade de ler. Muita gente já fez a leitura desse livro, eu tô vendo que as pessoas estão curtindo, estão gostando. É o primeiro livro, então tem muito de apresentação desse mundo. Assim que chegar, com certeza eu vou dar prioridade para ele. E agora me lembrei de um terceiro livro que eu coloquei na lista, apesar de ainda não ter o livro físico, eu tenho o e-book, mas eu quero fazer leitura no livro físico. É Estranha Sally Diamond, publicado pela editora Record, um livro que muita gente está elogiando, porque ele traz uma protagonista de certa forma misteriosa, que vai passar aí por alguns momentos delicados e que tem uma percepção de mundo que é diferente. Então, esses 3 livros, A Noiva, A Serpente e as Asas Feitas de Noite e A Estranha Sally Diamond, eles ainda não estão comigo, mas já coloquei na lista. Mas agora, bora falar dos livros físicos. O primeiro é Amêndoas, publicado pela Rocco. Aqui, essa foi uma história que eu escolhi por conta de um desafio, que é Viajando pelos Continentes, que eu, junto com o perfil do Clube do Livro BH, propusemos. Então, as pessoas podem escolher os livros diversos que elas tiverem, cada um escolhe um livro, não é definido um único título. Dessa vez a gente vai visitar a Ásia e um dos desafios diz que tem que ser um livro que é uma das tendências de 2024, que é aquele livro que a gente chama de livro de conforto, que ele vai, de alguma forma, trazer temas que vão acolher, de certa maneira, algumas pessoas. Então nós temos aí uma série de livros vindo com essa temática, a gente inclusive vai deixar algumas indicações de livros. Se você quiser participar, o desafio é aberto, a gente tem um único encontro ao final do mês, cada um fala do seu livro, claro que sem spoiler. A ideia é que a gente conheça outros livros e que a gente não precise comprar um livro, porque muito certamente vai ter algum livro encalhado na estante que vai funcionar para aqueles desafios. Então a minha escolha foi de Amêndoas. Eu sei que esse livro foi super hypado no ano passado, muita gente falando super bem dessa história. A gente tem um protagonista que, por conta de uma disfunção, da falta de uma glândula, ele não consegue perceber sentimento, ele não tem sentimentos, e ele vai estar na companhia da mãe e da avó, mas parece que alguma coisa acontece e de repente ele se vê tendo que decifrar os sentimentos, as expressões e se enquadrar de certa maneira nesse novo mundo que agora parece que ele está sozinho. É o que eu sei dessa história e que todo mundo elogiou demais.
Essa foi a minha escolha, então, para o desafio Visitando os Continentes. E assim, eu tô com altas expectativas por conta de todos os elogios que eu sei que já fizeram a esse livro. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt. Esse livro, eu tô de olho nele desde o ano passado. Se não me engano, esse livro tá no meu vídeo de lançamentos para 2024 que eu queria conhecer. Inclusive, vou deixar aqui nos cards, se você quiser lá conferir quais foram as minhas apostas para esse ano. E aqui a gente tem um livro de realismo mágico, talvez. É uma história contemporânea. Nós temos a nossa protagonista, que é a Tova. Ela acabou de perder o marido, o filho dela desapareceu há muito tempo atrás, ela tá se sentindo muito solitária, ela parece que não tem muitos amigos, e ela vai trabalhar num aquário. Lá ela vai encontrar o Marcellus, que é um polvo que vive há anos nesse aquário. E o Marcellus, ele começa a perceber essa humana, e ele percebe que ela é uma humana diferente. E, de alguma maneira, ele sabe, ele tem algumas respostas em relação ao desaparecimento do filho dela. É o máximo de informação que eu tenho em relação a esse livro. Ele vai trazer muitas discussões, um ensaio sobre como a solidão pode ser transformada e superada com o toque sutil de outra criatura. Achei uma capa muito bonita. Ele parece que vem cheio de ilustrações. Achei belíssimo. Então tá aí, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Com certeza esse daqui eu não vou deixar de ler em março. Do Harlan Coben, escolhi dessa vez Silêncio na Floresta, porque teve uma adaptação recente na Netflix. Queria fazer a leitura do livro primeiro. Adoro a escrita do Coben. Gosto mais dos livros únicos dele. Inclusive preciso retomar a série do Mirum Bolitar. Mas esse daqui foi escolha justamente por conta da adaptação. Nós tivemos um crime que aconteceu há 20 anos atrás. 4 adolescentes estavam no acampamento de férias, entraram numa floresta. 2 foram encontrados mortos, outros 2 desapareceram completamente. Então nós temos o protagonista, que é o irmão de uma desses adolescentes. 20 anos se passaram, né? Como eu tinha dito. Ele tá criando a filha dele, é um promotor de uma cidadezinha, até que um corpo é encontrado de um homem e com pistas que vão ligar justamente a esse promotor. E aí alguns mistérios, né, algumas coisas do passado vão voltar, e ele tá com a dúvida se esse homem que foi encontrado morto, se ele tem alguma ligação com o desaparecimento da irmã dele, enfim. É o que eu sei da história. Tem essa adaptação, todo mundo gosta muito das adaptações do Harlan Coben, das histórias dele de modo geral, então coloquei Silêncio na Floresta. Altas expectativas, conhecendo o autor, que eu gosto mesmo da escrita dele. Um romance de época, Sonhando com Você, da Lisa Kleypas, é o segundo livro do Clube de Aposta Cravens. Eu fiz a leitura do primeiro livro dessa série, gostei demais, achei assim, divertida. E aqui a gente tem um protagonista que apareceu no livro anterior. Ele é justamente o dono desse Clube de Apostas Cravens, e a gente percebia que ele era apaixonado pela personagem do livro anterior, ela fez a escolha dela. Aqui ele vai ser alvo de uma tentativa de assassinato e vai ser salvo pela Sarah, que é uma pretendente à escritora, tinha saído ali para pegar alguma ideia para escrever o seu livro. Ela acaba socorrendo esse homem e aí os dois vão se conhecer, né? Aquela história de sempre de romances de época. Claro que em se tratando de Lisa Kleypas, a gente sabe que tem muitas cenas quentes nessas histórias. É um romance de época escrito na contemporaneidade, né? Então eles têm as suas liberdades criativas. Mas eu me diverti muito com o primeiro livro, gosto da escrita da autora. O primeiro livro é Até Que Conheci Você. E aí tô com boas expectativas para Sonhando com Você. Para o Inferno ganhou na categoria Fantasia do Goodreads Choice Awards, da Leigh Bardugo, publicado pela Planeta. É o segundo livro, que começou com Nona Casa, uma história com uma pegada de Dark Academy. Nós temos uma protagonista que tem a capacidade de conversar e de ver pessoas que já morreram. Então ela acaba sendo recrutada para Yale, porque lá existem fraternidades com habilidades diversas, relacionadas, sobretudo, a pessoas que morreram, né? A necromancia, enfim. Ela vai para a casa que tem essa habilidade de ver e de conversar com fantasmas.
Mas ela tem um passado, assim, bastante traumático. E eu sei que muita gente não gostou de Nona Casa, porque nós temos uma cena, assim, bem cheia de gatilhos no livro anterior. Eu, sinceramente, entendo a escolha da autora. Teve gente que não gostou, se sentiu incomodado. Mas aqui a gente tem um segundo livro. Era, a princípio, uma duologia. A autora resolveu transformá-la numa trilogia. Então tem mais um livro vindo aí. Mas eu acho que a nossa protagonista, a Alex, ela é uma protagonista cheia de traumas, durona, e que vai atrás aí de um personagem. Então, acredito que o Para o Inferno tenha muita relação com a própria Alex. Uma capa que eu sinceramente achei muito bonito. Riqueza, poder, assassinato, magia. A Ivy League está indo direto para o inferno nessa sequência de Nona Casa. Altas expectativas, foi vencedor. Teve gente que achou que a premiação não fazia jus, mas eu gosto da escrita da autora, acho que eu vou gostar. A Rosa Sanguinária é a sequência de Os Reis do Wild, um livro que eu li recentemente, me diverti demais, momentos reflexivos, alguns momentos assim de tensão, mas foi um livro bastante divertido sobre um bando de mercenários já aposentados que vão sair aí para resgatar a filha de um deles. Os livros são, de certa forma, independentes. Aqui a gente tem uma nova aventura com um outro bando. Eu imagino que talvez tenha ponta dos personagens anteriores o fato que a protagonista que apareceu no livro anterior. Tô com altas expectativas. Essa aqui é uma publicação da Trama, o autor é o Nicholas Eames. História sempre com mapas, adoro isso. Esse aqui, inclusive, com um outro mapa em relação ao primeiro. Então, assim, imagino que seja mais um livro de fantasia, alta fantasia, fantasia épica, mas com essa pegada sarcástica, divertida. Acredito que eu vou gostar tanto quanto gostei do primeiro. Agora, algumas leituras coletivas lá do Fantasticai, que foi criado por mim e pela Juliana. Então é um clube de leitura voltado para o gênero de fantasia, é um grupo aberto, a gente está sempre escolhendo livros novos, já temos uma lista pré-definida para esse ano. E um dos livros é Sangue de Tinta, que é a continuação de Coração de Tinta. Escrito pela Cornélia Funke, é a mesma autora de O Labirinto do Fauno. Na verdade, lá ela é co-autora junto com o Guilherme Del Toro. Tava todo mundo muito empolgado com Coração de Tinta, porque tem uma adaptação, parece que ela é muito querida. Mas eu achei o livro um pouco arrastado. É uma fantasia jovem, então talvez tenha sido esse o problema. Bastante descritiva. A escrita da autora é uma escrita muito mágica, mas ela, no meu entender, ela duplicou um determinado arco sem necessidade, sabe? Que acabou deixando ele meio cheio demais. De qualquer maneira, a gente vai continuar lendo, porque é uma trilogia, só teve adaptação do primeiro, então agora a gente lê Sangue de Tinta. É uma história em que o protagonista ele tem a habilidade de tornar real as páginas que ele está lendo. Só que ele não tem controle sobre isso, e ele acaba trazendo para a vida real um grande bandido, e aí a gente tem muitos problemas. Vamos ver o que a autora vai trazer nesse segundo livro. Um Assassino nos Portões, da Sabaa Tahir. Aqui é o terceiro livro da série que começou com Uma Chama Entre as Cinzas. Uma história que eu adoro, gosto muito dessa magia, desse mundo que é apresentado, que vem com uma mitologia dos djinns, ghouls, efrites. E a gente está falando de um mundo militarizado, dominado por uma facção militar, e que sai acabando aí, principalmente com aqueles conhecidos como eruditos. Então nós temos um embate entre esses dois mundos, e a Laia é uma erudita, o Elias, ele tá se formando nessa academia militar, ele é o filho da comandante, a comandante é a pior das vilãs, assim, que mulher odiosa. Enfim, esse é o primeiro livro, então muitas coisas acontecem, já fizemos a leitura do segundo livro, é um livro de muito sofrimento, parece que só as coisas demoram a dar certo, sabe? A gente tem mais problemas que soluções. E aqui a gente começa com um grande problema envolvendo o Elias. Eu, sinceramente, fico me lembrando, né, de quando eu fiz a leitura, eu não via muita escapatória para ele, não. Mas, como eu disse, adorei a série, já li os 4, vamos fazer a leitura de Um Assassino nos Portões. E assim, mesmo que eu já tenha lido, eu me atento aos capítulos para discussão, para, claro, não trazer nenhum spoiler para o grupo.
mas adoro, então, Um Assassino nos Portões, e vai ficar faltando só um livro pra gente finalizar a série. E a última leitura do Fantasticai, minha releitura, um livro que eu adoro, assim, de paixão. É do Brandon Sanderson, um autor que eu adoro demais. Uma história que eu li no ano passado, me encantei. Não sei se eu posso dizer que é um conto de fadas, é uma grande aventura de uma protagonista que é uma graça. É Tress, A Garota no Mar Esmeralda, publicado pela Trama, nessa edição especial. Esse aqui é o primeiro projeto secreto do Brandon Sanderson. E está saindo o segundo projeto secreto dele, já está em pré-venda lá no site da editora Trama. Se você tiver interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link de compras, o meu link de compras aqui na caixa de descrição. E não sendo para pré-venda, eu também tenho um cupom de desconto que vai ficar aqui, é Trama 8. Usando esse cupom você tem 10% de desconto lá no site da Trama. E a vantagem de comprar lá é que dá para parcelar mais. Então eu comprei 3 lá no site, na loja da editora. O segundo livro, o segundo projeto secreto já está em pré-venda. Os 500 primeiros que comprarem, eles vão ter um brinde. Então dá uma olhada, o link tá aqui na caixa de descrição. Enfim, vamos fazer a leitura de Tress. Eu vou estar relendo essa história, que foi uma grande aventura de uma garota que vai em busca, vai salvar o interesse amoroso dela. Delicinha demais. Se você tem vontade de conhecer esse grande mundo da Cosmere, mas não sabe por onde começar, quem sabe Tress é uma boa dica, porque ele é um livro único. Existem referências a outras histórias, mas não ter lido as outras histórias não te impede de entender essa história. É como se fossem easter eggs. Ele tá ali para deixar alguém que conhece a história feliz. E se você se aventurar, gostar e depois pegar esses outros livros, com certeza você vai se lembrar de quando leu a referência aqui em Tress. Então ele é uma ótima porta de entrada, fica aí a dica. Bom, então foram essas as minhas escolhas. Tenho alguns já físicos aqui, 3 livros ainda para chegar. E assim, eu gosto muito de ler o livro físico, sabe? Eu gosto de manusear, voltar na história. Então por isso que mesmo tendo o e-book de um deles, por exemplo, eu pretendo ler o livro físico. Enfim, fica aí a minha lista, espero que você tenha gostado e bora conversar. Já escolheu os livros para o mês de março? Tem algum livro aqui em comum? Livros para me recomendar? Aquele momento do comentário é sempre o momento de trocar figurinhas mesmo. Eu posso demorar para responder porque eu acabo me perdendo em muitos afazeres, mas em algum momento a gente vai estar conversando ali. E fica o convite para entrar no grupo Fantasticai, para entrar no meu canal do Telegram e nos divertir lendo muitos livros de fantasia, falando de livros de suspense e mistério, romance de época, contemporâneo. Sempre estou tentando ler de tudo um pouco. Lembrando que eu vou deixar o link de compras lá na Amazon aqui na caixa de descrição. Se você utilizar o meu link, você me ajuda bastante. Tem o cupom de desconto no site da Trama, tem o link para comprar a pré-venda do Projeto Secreto número 2, todos esses links aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!